para a Mastercard no Brasil e o presidente da divisão América do Sul para falar exatamente das transformações do mercado. Nada melhor do que os meios de pagamento, onde a Mastercard é um dos principais meios de pagamento da região. Por favor. João Pedro, Bom dia para todos vocês. Desejo que vocês tenham um excelente congresso e é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre vocês, sobre o meio de pagamento. Eu queria começar dizendo para vocês que o futuro já está aqui, já estamos nele, já estamos vivendo ele. Que tanto falamos sobre ele e eu vou mostrar para vocês um pouco por que eu digo isto. Eu começo o meu primeiro slide contando para vocês uma historinha, que eu não conheço ninguém, e nós temos essa crença na Mastercard, que acorda de manhã e fala assim, estou com uma vontade de fazer um pagamento hoje, eu não sei o que eu faço se eu não fizer um pagamento hoje. Isso não é uma verdade. Na verdade, o que as pessoas querem é fazer uma compra, ou de um sapato, ou de um livro recém-lançado, ou combinar um jantar, enfim. Querem fazer coisas que dão prazer de uma outra maneira. E como a gente se insere nesse contexto? Foi aí que nós começamos a entender que nós temos que estar conectado com os consumidores, desde o momento em que ele deseja, no momento que ele compra, ao momento em que ele vai se realizar com a sua compra. Então nós costumamos dizer que é o antes, durante e depois do pagamento, é a realidade da nossa vida. E hoje isso nós trabalhamos e trabalhamos forte para desenvolver mecanismos e encontrar formas de fazer isso se transformar em uma realidade. E eu acho que a Mastercard tem investido e continuará investindo nisso e fortemente. Nós vamos ver um pouquinho aqui, durante a minha apresentação, algumas coisas que já estão acontecendo, por isso que eu comentei que o futuro já está aqui. Eu queria, vamos ver aqui se eu consigo operar. Muito bem. Eu queria começar mostrando para vocês esse trabalho aqui. Esse mapa foi feito pela Harvard, onde eles mostram a conectividade. Eles pegaram todos os endereços de e-mail do mundo, e isolaram os únicos e identificaram qual é o percentual de pessoas do mundo que estão conectadas e onde elas estão. Obviamente, quando a gente vê as áreas de maior concentração de vermelho, onde você vê mais gente, né, que estão conectadas, hoje o mundo, 40% das pessoas estão conectadas de alguma maneira. A gente fala, puxa vida, esse número é gigante, porque 40% é um número muito grande quando a gente olha para a população do mundo. Quando você olha, por exemplo, bancarizável, para fazer uma comparação, dizem que 15% das pessoas do mundo estão bancarizáveis, os outros 85% ainda não estão. Então, quando você começa a fazer comparações, o 40% é extremamente relevante. Quando a gente olha para o telefone celular, você vê que em muitos países a quantidade de telefone celular é muito maior do que a população. Ou seja, praticamente todo mundo tem um celular em sua mão. De uma maneira, o que está aparecendo aqui, o que nos mostra, é que a conectividade já é uma realidade. Ela não é algo que vai acontecer, ela já está presente. E hoje no Brasil, só para usar como exemplo, 95% dos brasileiros estão conectados em redes sociais. 30% acima da média mundial. Agora, quando eu olho para o comércio eletrônico, que colegas anteriores citaram um pouco aqui, mais ou menos 15% do Brasil está em comércio eletrônico. Só que no meio de pagamento que já está inserido na sociedade, só para dar um número da minha indústria para vocês aqui, mais ou menos 1/3 de todo o consumo da família brasileira é feito com meio eletrônico de pagamento. O outro 1/3 é feito com dinheiro e outro 1/3 é feito de outras formas. Então 1/3, 1/3, 1/3. E o comércio eletrônico está só com 15%. Isso mostra que ele vai crescer e vai continuar crescendo, como foi dito aqui. Hoje, o nosso mundo de meio de pagamento cresce a mais ou menos 15% aqui no Brasil, para dar de exemplo, e o comércio eletrônico é o dobro. E ele não tende a deixar de ser o dobro. Ele vai continuar sendo o dobro, porque nós acreditamos sim que as pessoas cada vez mais vão usar o comércio eletrônico para fazer as suas compras. Não necessariamente realizar todas elas, mas com certeza vão estar inseridas nesse contexto, conectada e tentando encontrar soluções que melhor adequam às suas necessidades. Aqui eu acho que o mundo digital sim nos trouxe uma leitura que é: temos que cuidar dele de uma maneira diferente do que nós cuidávamos até então. E o que está acontecendo de diferente? E aqui é fácil de ver.
E não vamos longe, hein? Se a gente olhar aqui, eu estou falando aqui de 2004, as pessoas se conectavam tão somente com o computador. 2004, 10 anos, não estamos falando de 100 anos. Aqui hoje, você já tem outros tipos de device. Você não tem só o computador, você já tem o iPad, já tem o telefone, o smartphone, e assim você vai. Em 2016, 2018, você vai ter muito mais coisas. Você vai partir para todos os tipos de equipamento. Nós na Mastercard costumamos dizer que doesn't matter the device, will pay and receive money. O que nós estamos querendo dizer com isso? Nós estamos querendo dizer que todos os equipamentos serão inteligentes. E de uma maneira ou de outra, eles vão nos conectar. Nós, recentemente, na última reunião nossa com os investidores em Dublin, nós mostramos duas coisas muito interessantes. Primeiro, nós mostramos a máquina de lavar roupa, onde, ao terminar o sabão, aí o equipamento mencionava que não tinha sabão, e por estar conectado, ele possibilitava ao consumidor fazer a própria compra dali do equipamento. E, claro, conectado com o comércio, era feita a entrega e assim por diante. Mostramos também uma geladeira que controlava o estoque de leite e de ovo. No momento que o estoque abaixa, ele comenta e ao mesmo tempo você também pode fazer isso. O que nós estamos dizendo com isso? O Ferreirinha aqui comentou no início que nós ficamos no trânsito, né? Você está no trânsito, o carro é um smart. Hoje o carro está conectado. Por que não fazer a compra pelo carro? Você está com vontade de fazer aquele jantar, falou, pera um pouco, deixa eu entrar aqui e já resolver o meu problema. Deixa eu comprar não sei o que eu estou querendo fazer para aquele jantar especial de hoje. Ou seja, a conexão está a todo momento presente onde nós estamos. E isto é o que nos move em juntar tudo isso, em transformar tudo isso em uma coisa mais inteligente, mais segura, que isso é muito importante, e mais simples. É isso que é o grande mote desse mundo digital. Não é porque ele vai mudar nada, ele vai fazer com que as pessoas se sintam melhores em consumindo dessa maneira. Então, nós tivemos que fazer essa mudança, e aqui eu vou contar uma historinha para vocês da indústria de meios de pagamento, porque ela é engraçada, e muitos de vocês vão falar, puxa vida, será que ainda existe isso? As pessoas aqui que têm um pouco mais de tempo de vida, se lembram, na década de 70, 80, você comprar com cartão, você tinha aquela maquininha que o pessoal chamava de reco-reco, mata-pulga, era um outro instrumento. E por que isso? Se você olhar aqui, esse aqui foi o primeiro cartão de crédito do mundo. Só para lembrar, em 1960 foi lançado o cartão, que foi o primeiro concentrador de dados de pessoas, 1960. A Mastercard nasceu em 64. Tá? Naquele momento, o que você tinha aqui? Você tinha um número somente. Por isso que esse mata-pulga servia. Então se pegava papel para lá, papel para cá. Olha o trabalho que se gerava através disso. Depois de uma evolução. Qual foi a evolução? Na década de 70, começou-se a aparecer as fraudes. E as pessoas começaram a ter que se prevenir e tentar se defender disso. Então nasceu essa coisa aqui que se chama holograma. CVC1, CVC2, foram inseridos outras coisas na década de 70 para melhorar a segurança do meio. Depois, na década de 90, começamos a chegar em outro nível, que começou a aparecer a internet, e fomos para o chip. Para o mundo, começamos a inserir no mundo digital. E ali você começou a ter o quê? Você começou a ter não só o chip, você começou a ter o Secure Code, que é um instrumento que garante um pouco mais de segurança nas transações de comércio. Nós começamos a criar o padrão de chip, que é o IMV, que a gente chama. Nos juntamos ao nosso concorrente para fazer esse trabalho. E fizemos, e hoje o mercado, a realidade é um chip. Aqui no Brasil, próximo de 100% das transações são feitas com chip, senha. Muito próximo de 100. Os Estados Unidos, a partir do ano que vem, final do ano que vem, vai ser mandatório. Então, o mundo hoje, na América Latina, um promédio é de 80%. Você tem país da América Latina ainda que faz reco-reco, para vocês terem uma ideia. Então, isso é uma evolução. Estou contando tudo isso para vocês, para dizer que a realidade hoje qual é? Onde nós estamos investindo? No mundo digital. Por quê? Só para vocês entenderem, vocês têm duas coisas. Quando você vai lá na maquininha e faz uma transação no mundo físico, você sim coloca o chip e sua senha, está seguro. As pessoas se sentem confortáveis com isso. Quem tem essa experiência como nós brasileiros há muitos anos, temos tranquilidade com relação a isso. Agora, quando você vai no mundo digital, isso não é uma realidade ainda. Você tem muita insegurança, porque os mecanismos não estão totalmente desenvolvidos. Então, nós estamos desenvolvendo isso. E por isso que estamos fazendo parcerias, eu vou comentar um pouquinho adiante, exatamente aí que estamos investindo, é aí que é a transformação, essa é a realidade de hoje. E o produto já é uma realidade. Por isso que eu iniciei dizendo para vocês, o futuro já está aqui.
já existe, já estamos vivendo ele. E essa mudança que nós fizemos vai ser a mudança que vai proporcionar a vocês essa nova experiência do consumidor. Um consumidor diferente, um consumidor integrado, vamos chamar assim, né? O Omnichannel, tem todas essas nomenclaturas que hoje todo mundo usa para dizer que o consumidor hoje ele é diferente. E se nós não estivermos preparados para enfrentar esse consumidor distinto, com certeza o sucesso do nosso negócio será menor. Então eu queria mostrar para vocês aqui que no mundo de vocês também houve uma mudança importante, que acompanhou mais ou menos a nossa mudança. Se vocês se lembrarem, antigamente era só loja física, as pessoas iam para a loja e faziam suas compras, era a maneira que existia. Nasceu o catálogo, telefone, e assim foi indo a evolução. Internet, agora tem os diferentes tipos de instrumento que vocês usam para fazer venda, ou seja, é um outro mundo, é uma outra realidade. E por isso que a gente diz, que eu falei no início, nós estamos inseridos no antes, durante e depois da compra. Não adianta eu estar num pedacinho da compra. O pedacinho da compra não vai resolver o nosso problema. Por isso que a gente fala de parceria, que é o nome do nosso negócio, que é extremamente importante para a gente entender como que a gente congrega isso. Vou mostrar alguns exemplos mundiais para vocês aqui, que são exemplos de empresas que fizeram coisas já pensando um pouco nisso. No México tem esse exemplo do Palácio de Hierro, que na verdade o que ele mostrou? Tem um personal shopper que anda com um iPad na loja e que melhor vende o produto para o seu consumidor. Por que isso? Porque o consumidor está mais exigente. O consumidor chegou ali, vocês sabem muito bem disso, ele pode naquela hora estar fazendo pesquisa, naquela hora ele pode estar inclinado a sair da loja e ir para outra. Eu aprendi aqui que eu não sabia que o tempo que ele fica na loja é muito mais curto, e por ser mais curto tem que ser mais eficiente. Em ser mais eficiente tem que ter uma venda muito mais qualificada, senão ele vai embora, vai para o outro. Está fácil ele pular de lado. Ele não precisa nem sair da loja, ele pula de lado dentro do próprio sistema que ele está na mão dele ali. Então esse é um exemplo de uma loja que fez um trabalho e que tem dado muito certo, e com isso ela tem conseguido melhorar muito suas vendas. Um outro exemplo aqui foi em Nova York. Esse aqui é interessantíssimo. Essa é uma loja pequena que é a Kate Spade, que fica em Manhattan. O que eles inventaram? Eles criaram a vitrine, que na verdade é uma tela, um touch. E você faz a sua compra na própria tela. Você não precisa estar conectado em nada, você já vai na tela e compra. Porque a loja está fechada, na hora à noite ou fora de horário, alguma coisa. Eles montaram esse mecanismo, a pessoa vai lá, faz a sua compra e é entregue no local que está definido e assim por diante. Então, estas experiências, as pessoas estão encontrando formas distintas de interagir com o seu consumidor. É isso que nos mostra essa integração desse mundo digital que a gente tanto fala, né? Muito bem, então nós da Mastercard tivemos que mudar a nossa cabeça também, né? Que eu acho que é isso que foi uma mudança importante para nós. E eu comecei falando da parceria. Se a gente se lembra num passado não muito distante, a relação nossa com vocês do comércio era muito mais uma relação de ponto de aceitação. Vamos colocar a maquininha aí para você aceitar os cartões, que isso é importante, vai melhorar teu fluxo, assim por diante. Isso hoje mudou. Nós deixamos de ter com vocês só essa relação. Nós passamos a ter uma relação de parceria, por quê? Nós temos que juntos trazer mais valor para a mesa. Com que objetivo? Vocês querem ganhar mais dinheiro, nós queremos ganhar mais dinheiro. Esse é o primeiro grande objetivo de todos nós. De que maneira que nós vamos fazer isso? Com mais inteligência. Então foi citado aqui uma história do Big Data. Não é só o dado pelo dado, é como que podemos usar isso. Vocês têm determinadas informações do cliente, eu tenho outras informações do cliente e assim por diante. Um conjunto de parceiros vai ter uma informação do cliente muito mais inteligente. Tipo, por exemplo, você sabe que o cliente saiu de casa às 7 da manhã, passou na padaria, depois ele foi no posto de gasolina, depois ele foi ao trabalho, depois ele foi no restaurante, depois ele foi não sei aonde. Eu sei a vida dele, onde ele passou em todos os lugares. É só para entender o seguinte, eu, Mastercard, não conheço quem é aquela pessoa, eu conheço um número. Agora você, comércio, sabe que aquele número é daquela pessoa. Então aquela riqueza de informação está com você, junto com a minha. E juntos, imagine o que você pode comparar dentro da sua região de abrangência. Por exemplo, você pode dizer, na minha região de abrangência, eu tenho uma determinada loja e os meus concorrentes estão sendo muito mais eficientes que eu. Está crescendo mais, está vendendo mais. De que maneira que você conseguiria isso? Isto é para isso que nós estamos falando de parceria. De que maneira que juntos se interna mais valor, de que maneira que você entende melhor os consumidores, para você chegar nele a hora que você precisa chegar. Isto tem um valor enorme, né? E a gente vai com isso como resultado e como consequência. Obviamente nós vamos continuar ganhando mais, e vocês também, nós também. E queremos duas coisas no fim do dia. Nós, como objetivo Mastercard, eu quero que o dinheiro desapareça do mundo. O papel moeda. Por quê? O papel moeda não é uma coisa inteligente mais.
que o papel moeda ele tem um custo para a sociedade enorme, mais ou menos 1,5% do PIB custa o papel moeda para a sociedade. Isto é altíssimo, isto não é pouco. O Brasil tem déficit com 1,5% no nosso balanço aqui, no país como resultado. Imagina quanto isso traz de benefício. E também ele não gera inteligência, porque o papel moeda ele anda sem inteligência e o meio eletrônico ele anda com inteligência. Essa união é importante e juntos é que a gente vai conseguir fazer esse trabalho ser mais eficiente. Então quando a gente fala em integrar isso, o que nós estamos falando em integrar? Nós estamos falando de criar um sistema mais integrado, porque não adianta nada eu trazer aquilo que eu expliquei para vocês no início, a maquininha com a experiência do cartão e o chip. Que ela é muito legal, é bacana, ela é eficiente, funciona, o cara paga, fica feliz, vocês recebem, está tudo certinho. E no mundo digital, nós precisamos saber integrar isso e o consumidor viver uma experiência única. Então, nos estabelecimentos de vocês, ele poder saber o que está acontecendo, vocês saberem direcioná-lo, ofertar o melhor produto e assim por diante. Essa integração é o grande valor do que nós sempre falamos. E a gente consegue fazer isso? Claro que a gente consegue fazer isso. Quanto mais informação a gente conseguir juntar, quanto mais dado a gente conseguir trabalhar, quanto mais parceria a gente conseguir fazer, melhor a gente vai chegar. Então eu vou mostrar para vocês aqui 5 coisas em que eu poderia dar como exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando, que eu fico tanto falando de parceria, né? O que eu quero dizer com isso, né? A gente tem um primeiro pedaço da nossa história, que é a parte inicial da nossa relação. Além de estabelecer um mecanismo de aceitação, nós também tínhamos os emissores de cartão. O que a gente fala? Muitos de vocês têm cartão private label, tem cartão co-branded, enfim, vocês têm algum tipo de cartão que vocês gerenciam também. Isso é uma parceria que a gente vai continuar fazendo. E de uma maneira ou de outra nós vamos continuar desenvolvendo e fazendo disso uma coisa melhor. Aqui, inclusive, tem uma coisa muito importante. No mundo de hoje, nós entendemos que a inclusão financeira é um direito do cidadão. E vocês, como varejistas, vocês estão de parabéns, que vocês foram o primeiro a fazer esse trabalho. Na época ninguém falava sobre isso. Vocês fizeram de que maneira? Quando vocês fizeram um private label. Vocês, de uma certa forma, criaram um instrumento financeiro na mão das pessoas que não tinham acesso ao mundo financeiro. Hoje o mundo inteiro fala sobre isso. E quem definiu isso, quem começou isso, foram vocês. Então isso vai continuar. Vocês vão continuar trabalhando, vai continuar tendo esse trabalho de emissão de plástico, a gente vai fazer isso cada vez melhor. Eu não acredito que o plástico vai acabar, existirão diferentes tipos de mecanismo para você fazer seu pagamento. A segunda coisa que é muito importante, que você tem que buscar é a preferência. Então a gente tem que fazer com que o cliente se sinta cada vez melhor e cada vez mais motivado a usar o meio eletrônico de pagamento pelas razões que eu citei anteriormente. Então nós temos aqui, por exemplo, um programa Surpreenda, que é um programa de relacionamento que ganha-se, quanto mais você usa, mais pontos você gera e mais benefícios você gera, e normalmente os benefícios você troca, compra um, ganha um segundo, né? Você tem todas as experiências de Priceless Cities, que nós chamamos, que também são parcerias que desenvolvemos junto com vocês. Tudo isso que eu estou falando são parcerias, nós não fazemos nada disso sozinho, nós não temos nem capacidade para fazer isso. Então nós sim fazemos em conjunto com vocês determinadas coisas em determinados lugares, escolhemos as 32 maiores cidades importantes do mundo, são corredores turísticos, vamos dizer assim, né? E essas cidades aqui nós chamamos de Priceless Cities e temos uma parceria com vocês, fazendo com que os consumidores falem o seguinte: puxa, peraí, deixa eu usar o meio eletrônico, porque assim eu tenho mais benefício. E ao final do dia vocês fazem economia em recebendo o meio eletrônico. Depois também nós geramos mais valor dentro do negócio de vocês, propriamente dito, no momento da transação. Então trazemos outros produtos, por exemplo, recarga, você fazer o cashback, devolver um troco do dinheiro para o consumidor. São mecanismos em que você gera receita para o seu negócio, de algo que não é do seu core, mas ao mesmo tempo você atende melhor o seu cliente e prestando um melhor serviço e gera um maior valor para o seu negócio, né? Tem transferências, né, que é o Money Send. Então tem vários tipos de produto dentro do nosso sistema que estão sendo disponibilizados, que vão ajudar vocês a desenvolver o negócio de vocês. Uma outra coisa que é importante, o que nós chamamos de VAS, são os Value Added Services. O que a gente quer dizer com isso? Nós queremos dizer que, como, por exemplo, eu falei do dado, de que é o Advisors, a nossa área que trabalha muito com isso. Tá? Do InControl, por exemplo. O InControl é um produto em que a pessoa faz sua compra, ela vai receber um push no seu smartphone, dizendo: você fez a compra. E isso é importante para que as pessoas possam... isso é verdadeiro mesmo. Recentemente tivemos várias experiências de que, através desse produto, várias fraudes foram evitadas. Então, essas são coisas que trazem riqueza à transação, para que o consumidor se sinta... Lembra que eu comentei os 3 S's, né? É seguro, é simples e é inteligente, que é smart, né? Porque a gente fala os 3 S's, mas está em inglês. Tá? E depois, por último,
que eu não queria deixar, que é o mais importante para nós hoje, que é o futuro que nós estamos vivendo hoje, é todo esse mundo digital. Então nós estamos falando do MasterPass, eu vou falar mais um pouquinho adiante, depois eu volto nele. Nós temos toda a experiência de PayPass, que é, na verdade, isso aqui é o Near Field Communication, que é o aproxima o cartão, paga e vai, ou seja, velocidade no checkout. É importante? Claro que é. Você tem um consumidor que está ficando menos tempo na loja, que eu aprendi aqui, quanto mais rápido for o checkout dele, mais inteligente será o seu estabelecimento. Mais conveniência dá para o seu consumidor, mais tempo ele pode dedicar a observar os produtos e você fazer uma melhor venda para ele. É uma combinação de fatores aqui, todo mundo buscando a mesma coisa ao final. Temos todos os assuntos de mobile, hoje no Brasil já é uma realidade, nós temos algumas parcerias, e esses números estão crescendo. Não acreditamos que o mobile vai ser uma coisa que vai revolucionar o mundo, como sempre todo mundo acha que tudo vai acabar, vai ser só aquilo. Não, nada disso, vai ser mais um dos elementos de compra que existirão disponíveis, que as pessoas vão se relacionar. É importante a gente entender isso. Depois lançamos recentemente a Apple Pay, vou falar mais um pouquinho adiante. Tá? Muito bem. Eu quero falar agora um pouquinho só do MasterPass, que como nós estamos transformando esse mundo digital, qual que é a realidade para nós? Na verdade, isso é um MasterPass. De que maneira que o MasterPass existe? O MasterPass ele nasceu para que pudesse ser, no mundo digital, vamos chamar assim, o nosso instrumento, o nosso botão de aceitação. Para ser bem simplista no raciocínio, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. No mundo físico, você tem uma Mastercard, que todo mundo já conhece. Você tem que ter a maquininha, o cartão, o chip, aquelas coisas, senha e tal. No mundo digital, nós temos que criar essa realidade. E nós temos que fazer com que o consumidor se sinta no mundo digital com a mesma segurança que ele se sente no mundo físico. Então, nós lançamos uma tecnologia que a gente chama MDS, que é a tecnologia que foi lançada agora com a Apple, e vai ser disponível para todos, ela é aberta, a ideia não é ser de um, é de ser de todos, porque ela vai ser o standard da indústria. O que na verdade ela faz? Ela garante a mesma qualidade, a mesma segurança que eu tenho com o chip, ela vai garantir no mundo digital, ou seja, uma transação feita no mundo digital, a partir de agora, ela vai ter o mesmo grau de segurança. E o MasterPass ele tem vários estágios, nós estamos no estágio inicial dele, a gente vai chegar no estágio final mais adiante um pouco. Por que ele está no estágio inicial? Agora nós estamos na fase em que os clientes se sentem mais confortáveis em fazer a compra, ou seja, ele se cadastra, ele se registra, e ele não precisa ficar repetindo seus dados nas próximas compras. Nós já fizemos algumas parcerias aqui no Brasil, com máquina de vendas, enfim, nós temos a Renner, temos várias parcerias já feitas, estamos evoluindo, é um produto novo, e a gente acredita que durante o próximo ano nós vamos ter isso muito expandido por todo o mercado. Por que isso? Porque, na verdade, é o que o cliente vai precisar ter. Ele vai precisar ter, sim, o seu mecanismo de pagamento mais simples e mais eficiente. Você imagina comprando no iPhone, no carro. Não dá para ficar digitando coisa ali, a coisa tem que ser rápida, tem que ser eficiente, tem que ser segura. Senão ele não vai comprar. E se eu disse que qualquer lugar ele vai estar fazendo qualquer coisa, a gente tem que estar pensando nisso. Daí essas tecnologias estarem com esse viés, tá? Acho que isso é importante para a gente falar. Nós fizemos também agora um negócio que foi muito importante com a Nova, tá? Com a C-Nova, que para nós muito nos honra também, que também lançou o MasterPass agora em outubro. Com que objetivo? Nós estamos iniciando, né? Então tá o Extra, o Barateiro, a Casa Bahia, algumas das empresas da C-Nova já estão e todas vão estar. Por quê? Isso vai mostrar a realidade do MasterPass. As pessoas já estão vivenciando isso, já é uma realidade. E nós acreditamos muito nisso. O que tem agora o Apple Pay, só para comentar para vocês o que é. Qual que é a diferença do Apple Pay? O Apple Pay já é o outro, já vai avançando, que é o que nós vamos chegar muito rapidamente aqui no Brasil também. Tá? Só para vocês saberem, foi lançado nos Estados Unidos tem 15 dias, vou arredondar aí, 15, 20 dias. E só para dar uma dimensão para vocês, nas primeiras 72 horas, foi 1 milhão de smartphone cadastrou o Apple Pay. Em 72 horas, 1 milhão. Então não sei nem qual é o número hoje. Segunda informação para vocês, o Whole Foods divulgou ontem, 1% das vendas já está sendo feito com o Apple Pay. O que é o Apple Pay? Nada mais é do que conveniência. Conveniência para pagamento. Porque aqui, na verdade, você traz essa realidade que eu falei da segurança, né? Porque, na verdade, o telefone, o iPhone 6 e o 6S, na verdade, é com digital. Então, na verdade, você define, você tem os seus cartões, que ali está um exemplo do Citibank. Na verdade, a Apple fez a parceria com alguns bancos dos Estados Unidos, hoje já tem muitos outros feitos. Então, você escolhe o seu cartão que você quer fazer o pagamento, bastante simples. Esse modelo Apple, você corre o dedo, deixou o cartão que você quer, aproxima, dedo, pagou, fui. Tá? É muito, muito, muito simples. Então, se você já está definido o cartão que você quer pagar antes de você chegar lá, a coisa para você fica muito rápida. Tchuf, dedo, foi embora. Você não faz absolutamente nada. E depois você tem toda a informação
advinda desta venda, todo o controle disso, todas as garantias de segurança que são necessárias para que os consumidores continuem comprando e utilizando esse mecanismo. Esse mecanismo se chama MDS, que é Mastercard Digital Enable System, que na verdade o que isso foi feito? Isso foi feito para dar essa garantia nesse mundo digital, essa camada. Então, curiosamente, só para vocês entenderem, o telefone, que vai ser Apple, vai ser Samsung, Android, todos têm isso e todos estão capable para isso, o sistema é o mesmo. O telefone físico não tem o número de cartão de ninguém. Então, essa vai ser a grande diferença, a grande discussão é esta. O número do cartão não trafegará mais, ele está na nuvem. Se trafega um número randômico em qualquer transação. Esta é a grande segurança do negócio. Então, não tem jeito de se clonar. Não tem forma de se clonar. Então, ao trafegar o número randômico, o número está na nuvem, você deu a garantia que a gente precisava fazer. É isso que é esse mecanismo que foi feito. Muito bem. E eu estava dizendo que a parceria ela é relevante. Opa, desculpa. Ela é extremamente relevante e eu vou só repetir algumas coisas que eu acho que são extremamente importantes. E aqui eu termino a minha apresentação. Primeiro, nesse mundo novo, em que nós não conhecemos o consumidor sozinho. Nós conheceremos o consumidor juntos. Eu acho que essa é a primeira grande mensagem. Esse mundo digital fez com que o consumidor tivesse comportamentos distintos, em momentos distintos. É totalmente diferente do que nós estávamos acostumados. E isto precisa sim estar um grupo de empresas, um grupo de parceiros, para que a gente consiga chegar com mais eficiência. O consumidor tem muita velocidade de decisão hoje. Para evitar que ele saia do teu ambiente e vá para outro ambiente, você tem que ser muito inteligente. E aquilo que eu comentei no início, é o antes, o durante e o depois. E depois nós temos todos os programas de lealdade que são extremamente importantes, que hoje em dia tem que ser desenvolvido com o conceito de geração de valor. E não como era no passado, uma área de custo. Vamos chamar assim, entre aspas. É uma área de geração de valor. E toda essa inteligência já está aí, já é uma realidade. Ou seja, aquilo que eu disse no início, a realidade já está aqui. O antes, o durante e o depois. Nós temos sim como fazer o antes melhor. O durante, eu dei vários exemplos, e o depois, programas de lealdade que já estão aí, que já são realidade, também nós temos como fazer isso. Então nós acreditamos que juntos nós vamos gerar mais valor para o consumidor, para os nossos negócios. E juntos nós vamos gerar mais rentabilidade para todos nós. Muito obrigado. Só queria, João, antes de te liberar, rápido para que a gente possa, mais uma vez, tentar seguir com a questão do horário, duas perguntas rápidas para você. Qual é o percentual de penetração de cartão de crédito hoje na América Latina? Ou seja, da população que existe na América Latina, qual é o percentual hoje de utilização de cartão de crédito? E qual é a visão de curtíssimo prazo de vocês? Quanto é que isso cresce? O número que nós usamos não é a penetração de cartão. Nós usamos um outro indicador para que ele possa ser comparável no mundo inteiro. Tá? Nós comparamos o total do consumo da família privada brasileira, da família privada, quantos % deste consumo é feito com meios eletrônicos de pagamento. Tá? Então, para te dar alguns números, o promédio da América Latina é próximo de 18, mais ou menos. Tá? O Brasil está em 30 e alguma coisinha, tá certo? Os Estados Unidos é 40%. Você tem países no mundo nórdico que estão próximos de 80%, 90%. Você tem países que estão lá embaixo ainda começando. Então você tem diferentes experiências, porque depende muito da vontade, não só da população de estar indo para o mundo eletrônico, como de todos os agentes econômicos em criar esse mundo para que ele se desenvolva. E você vê esse promédio crescendo de 18 para quanto? No Brasil, o promédio da América Latina está crescendo, a gente acredita que chegue rapidamente no 30%, porque o principal mercado, o segundo maior mercado do mundo de meios de pagamento é o Brasil. O primeiro é os Estados Unidos, o segundo é o Brasil. E nós estamos crescendo uma velocidade muito importante e nós puxamos muito esse índice. E nós devemos chegar a 40, 40 e pouco por cento rapidamente, o que vai puxar o índice da região. E os outros países têm crescido muito também. México, Colômbia, Chile. Ontem estive no Chile, eles estão crescendo a taxas fantásticas, estão com 25% de participação já. O número de crescimento também é importante. Qualquer país hoje que você vá tem um crescimento importante. As pessoas perceberam o valor da nossa indústria e é por isso que a gente vê valor nisso. E até por isso que a gente fez
fez um stand aqui para mostrar para vocês, tem vários, convido vocês a irem lá, que tem várias dessas experiências que eu falei realidade. Tá? Nós temos uma experiência com a Beauty Box que está lá para mostrar para vocês podem ver e perceber como que é isso que eu estou falando. Por isso que eu falei sempre, a realidade já está aqui. Por isso que o consumidor está mudando. Nós chegamos no ponto do consumidor, falar, puxa, eu gosto disso, estou me sentindo bem, estou me sentindo confortável, deixa eu ir embora. João Pedro, eu vou te deixar embora agora, a Rafa vai fazer agora uma resposta mais rápida do que foi a sua segunda palestra. Deixa eu fazer uma pergunta de bate-pronto. O que tem crescido mais em termos de gastos na sua base de usuários de cartão Mastercard? Na base mediana ou no seu Black do Mastercard? Aonde vocês percebem um percentual de crescimento mais, não pelo volume de utilização, mas aonde está a motivação maior de crescimento? Nos seus Blacks ou na sua base de Mastercard? Eu te diria que é muito parecido. Eu não tenho grande diferença entre o, vamos chamar, o topo e a base da pirâmide. Crescem em taxas muito parecidas, porque a base está se expandindo muito, por conta de um pouco do que eu falei, da inclusão social, financeira, tudo mais. E a parte mais alta continua consumindo, porque muitas outras coisas e muitos outros produtos para consumo. É importante se observar que eu comentei que 1/3 do pagamento no Brasil é feito com dinheiro. E ele é feito com dinheiro por alguma razão. As pessoas pegam dinheiro para pagar. Toda vez que ele deixa de usar o dinheiro para pagar e usa o meio eletrônico, ele está crescendo na minha indústria, a minha indústria se beneficia disso. João, prazer, muito obrigado, excelente. Muito obrigado você. Muito...